Uma coisa muito simples, muito superficial, tendo em vista que eu não sei se de fato, realmente na presença de pessoas técnicas, treinadas, cientistas, as vozes serão capazes de haver um discernimento suficiente para haver uma comunicação. Mas enfim, só se isso realmente for posto em teste. Porque nós somos cientistas, então nós chegamos à conclusão que esse gordo que vos fala, eu mesmo, falando de mim na terceira pessoa, posso de fato ter algo real, tangível na mente ou apenas é loucura, uma substância totalmente sem nexo, apenas um distúrbio psiquiátrico que não levará a nada. Mas é isso. Mas aqui estavam me explicando o negócio de elétrons livre nos metais. Metais normalmente são bons condutores porque eles têm elétrons que não sofrem tanta atração em direção ao núcleo. Então facilmente eles se perdem fluxo de elétrons. Enfim, elétrons são minúsculas nuvens que ficam em camadas ao redor do núcleo, é isso? Aprendi isso no colégio? É isso. Então, o que acontece? Ou mais ou menos como que funciona? Um metal enrolado, formando uma bobina, passa um campo magnético. Esse campo magnético ele altera o quê? Ele altera o núcleo do átomo. Então, um campo magnético passa por um metal ferroso, o ferro. E aí você pega e cada átomo ele fica descompensado como uma roda que precisa de alinhamento. Você tem um lado mais leve e um lado mais pesado. Desta forma, aquele canto onde encostou mais próton, esse canto então ele atrairá mais, dará mais energia, fazendo a nuvem de alta velocidade de camadas de elétron alterarem de uma elipse, uma esfera, enfim, o metal então fica imantado, ok? Ok. Então esse é um efeito que ocorre no metal ferroso. Aí você pega um metal não ferroso, o cobre, que também tem elétrons livres, mas por seus números de prótons
no núcleo, eles sofrem o efeito do eletromagnetismo, mas os seus prótons estão numa substância mais oleosa, mais liquefeita, e rapidamente o efeito magnético, vamos dizer entre aspas, passa. Então, se você ficar ali movimentando um objeto que tem um campo magnético, você produz uma corrente elétrica. Você, por alterar o núcleo, você faz circular os elétrons, formando uma corrente elétrica. Você percebeu que o magnetismo alterou, então o estado do núcleo, essa alteração do núcleo gerou elétrons livres, uma corrente elétrica. Não é isso? É isso. Então a gente vai aprender a alterar o próton para se tornar um nêutron e vice-versa. Um efeito, quase que um magnetismo. Isso é feito como? Através de campos de indução iônica, íons. Você carregar partículas ionizadas e bombardear o núcleo dos átomos através de uma tecnologia fantástica. Você consegue alterar o estado elétrico do próton. Você praticamente anula por alguns milionésimos de segundo, ou algo assim, algo muito rápido. Você cancela os campos elétricos do condutor. E isso você tem elétrons livres. Perceba que ao perder o campo elétrico do núcleo, os elétrons livres então formam uma grande corrente elétrica, um arco elétrico igual ao da solda elétrica, aquela grande fluxo de elétrons, um raio, um mini raio, enfim, vocês entenderam, não são idiotas. Nisso a gente vai conseguir, bem como com a fusão a frio do hidrogênio através de ondas de som, através de vórtex, meios que a gente consiga então uma grande quantidade de energia limpa, barata e abundante. Para quê? Porque a gente então resolveu ser pessoas boazinhas, pessoas que fomentam o Deus amor em Cristo Jesus, no sentido amplo, científico da palavra, e nós resolvemos que não vamos mais prejudicar a natureza. Nós vamos pesar no meio ambiente com muita precisão quais foram os danos extensivos que nós fizemos e vamos corrigi-lo. Como se esse planeta
fosse livre do hominídeo. Se nós não existíssemos, como seria a vida? Então a gente entra na natureza não mais como um dos seus animais, mas como um protetor, alguém ou uma substância que pretende viver em harmonia com a vida, a natureza. Então, nós receberemos iluminação divina para que nós possamos usar a tecnologia ao favor do bem, apenas pedindo meios, ferramentas, para que possamos nos tornar criaturas melhores, criaturas que se aperfeiçoem no sentido de cuidar, proteger, manifestar a vida.